vocês? Bem, nós estamos agora fechando a nossa apostila volume 2, né? Vamos agora terminar no módulo 14 e vamos falar agora sobre concordância nominal. Bem, vocês começaram a ver sobre sintaxe, certo? Começamos a falar sobre sintaxe, sobre a organização da frase, o que é frase, o que é oração, o que é período, o que é predicado, o que é sujeito, certo? E agora nós vamos falar sobre algo que é muito importante, que vocês irão rever em todos os anos, porque é um assunto muito importante dentro da sintaxe, que é a concordância. Tanto a concordância verbal quanto a concordância nominal. Aqui nós vamos falar de concordância nominal, tá? Então, vamos lá. Vocês podem abrir na página 80, tá? Para acompanhar aí. E o que acontece? Bem, concordância nominal, ela faz parte do estudo da sintaxe. Por quê? Porque dentro da sintaxe, um elemento depende do outro, certo? Ali dentro, para concordar. Por exemplo, se eu tenho um adjetivo, e a gente até já falou sobre isso em algum momento, se eu tenho um adjetivo, o adjetivo ele faz o quê? Ele caracteriza um substantivo, certo? Se ele está caracterizando aquele substantivo, eu tenho regrinhas de concordância. Ele precisa concordar com esse substantivo, mas existem algumas regrinhas para que ele concorde. Se eu não concordar esses elementos que dependem, né, que são dependentes entre si dentro da oração, ela vai ficar desorganizada, a sintaxe dela, ela vai estar sintaticamente errada, tá? E vai ficar de difícil compreensão para o próprio leitor do meu texto, ou se eu for a leitora de um texto e aquele texto não estiver concordando de forma correta, tanto nominal quanto verbalmente, eu não vou conseguir entender, vai ficar difícil a compreensão. Então, a sintaxe é basicamente para isso, o estudo da sintaxe, em todos os seus níveis, para que os meus textos, né, a minha escrita, ela esteja estruturada de forma correta, de forma compreensível, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui com a concordância nominal. A concordância nominal, como o próprio nome já diz, concordância nominal, ou seja, a concordância de certos elementos com um nome núcleo. Esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo, certo? Enfim, o que é que nós vamos começar falando aqui? Nós vamos começar falando sobre adjetivos e substantivos, tá? Bem, quais são os elementos que se ligam a um substantivo dentro de uma oração? Eu tenho artigo, né? O artigo ele sempre precede um substantivo. Eu tenho adjetivo, eu tenho pronomes em sua função adjetiva, lembra que eles vêm sempre antes de um substantivo, os pronomes em função adjetiva, e eu tenho os numerais, por exemplo, certo? Eles estão ali sempre ligados a um substantivo, eles precisam concordar entre si. Vamos começar falando da relação entre substantivos e adjetivos. Bem, eu tenho, por exemplo, o caso de um substantivo estar se referindo a de um adjetivo está se referindo a dois substantivos, certo? Esse adjetivo ele pode vir antes ou depois desses dois substantivos, e esses dois substantivos podem ser de gêneros diferentes, um está no masculino e outro está no feminino. O que eu faço, professora? Quando ele estiver depois dos dois substantivos de gêneros diferentes, eu posso colocar o meu adjetivo no masculino e no plural, que ele vai estar englobando todo mundo ali, tá? Se ele estiver depois dos substantivos. Ou eu posso concordar com o último elemento mais próximo dele. Por exemplo, muitas empresas oferecem serviço e atenção. Vejam que serviço é um substantivo masculino e atenção é um substantivo feminino, né? Aí eu posso colocar o quê? Muitas empresas oferecem serviço e atenção precários, né? Mesmo que a atenção seja o elemento que está mais próximo do adjetivo, o meu adjetivo está depois. Então, ele estando depois, eu posso colocar ele no masculino e no plural para estar englobando tudo que veio antes, tá? Ou eu posso colocar, muitas empresas oferecem serviço e atenção precária.
Precária, aqui no caso, está concordando com a última palavrinha, meu último substantivo que está mais próximo, que é atenção, tá? E aí fica também no concorda em tudo, gente, em gênero e em número, tá? Aqui precária concordou em gênero e em número também, que tá no singular, tá? A mesma coisa se tiver trocado, tá? Do gênero masculino vir primeiro e o do gênero feminino vir no final, ou ao contrário, tá? Se o adjetivo vier antes desses dois substantivos, o que pode acontecer? O que deve acontecer, na verdade? Ele vai concordar com o mais próximo, em gênero e em número. Por exemplo, muitas empresas oferecem precário serviço e atenção. Ele vai concordar com o mais próximo, mesmo ele estando se referindo aos dois. Mesma coisa se os substantivos estiverem trocados. Muitas empresas oferecem precária, atenção e serviço. Aqui não entra, eu não posso, se o adjetivo estiver anteposto aos meus substantivos, eu não posso colocar ele no masculino e no plural para englobar os dois, somente se ele estiver depois desses dois substantivos, tá? Bem, da mesma forma, gente, eu tenho que ter muita atenção se ele estiver longe desses substantivos. Preciso ver a quem que esse adjetivo está se referindo para eu fazer a concordância correta. E vale a mesma regrinha, tá bom? Um substantivo caracterizado por dois adjetivos. O que eu posso fazer? Olha esse exemplo aqui. Reclama-se dos serviços público e privado. O que aconteceu, gente? Serviços, ele concordou com os dois, né? No caso, os dois adjetivos. O serviço, eu estou caracterizando ele como público e como privado, né? Então, aqui, ele concordou com os dois adjetivos que veio depois, o substantivo. Ou eu posso colocar dessa forma, ó. Reclama-se do serviço público e do privado. O que eu fiz aqui, gente? Eu coloquei uma preposição depois do meu segundo adjetivo e deixei ali o meu substantivo em elipse. O que é elipse? Ele está oculto. Eu sei que aquilo ele está falando sobre ele, só que eu não coloquei ele de novo para não acontecer essa repetição. Então, o que aconteceu? O primeiro substantivo, ele ficou, e único, né, dentro da oração, que está explícito, ele concordou com o mais próximo, né? Ele ficou no masculino e no singular, e eu coloquei uma preposição antes do segundo adjetivo para indicar que eu também estou falando de serviço, tá bom? Ó, reclama-se do serviço público e do privado. Eu sei que é do serviço também, certo? Eu deixei ele em elipse. Coloquei uma preposiçãozinha antes do do segundo adjetivo, para informar que eu estou me referindo ao mesmo substantivo. Qual que é a outra situação? Aqui eu já vou falar de numeral e substantivo. Quando eu tenho numerais antes, ou seja, antepostos a um substantivo que engloba os dois. Quais são as minhas opções? Da mesma forma, deixar o meu substantivo que tá se referindo aos dois numerais que veio antes, no masculino e no plural, para englobar os dois, ou concordar com o mais próximo. Por exemplo, a companhia de saneamento não respondeu ao primeiro e segundo chamados. Chamado é um substantivo, né, a qual os numerais estão se referindo, certo? Então, eu posso colocar o meu substantivo no plural para dizer que esses numerais estão se referindo a ele, os dois, ou eu posso concordar com o mais próximo, olha só. A companhia de saneamento não respondeu ao primeiro e segundo chamado, tá? Eu posso deixar ele no singular, concordando com o mais próximo, em gênero e em número, tá bom? Bem, advérbios. Gente, advérbios, nós sabemos que os advérbios, eles podem o quê? Eles podem se ligar a um adjetivo, eles podem se referir a um adjetivo, a outro advérbio e principalmente a um verbo, tá bom? O adjetivo, ele se liga a essas três classes. E ele é invariável. Qual que é a atenção que a gente tem que ter com o adjetivo? Com o advérbio, aliás.
Porque alguns adjetivos, algumas palavrinhas, ora são adjetivos, ora são advérbios. Se forem advérbios, eles são invariáveis, eles não variam em número, tá? E em gênero também. Se eles forem adjetivos, aí sim, eles irão nós iremos fazer essa concordância, tá? Então, lembrando, prestem atenção se aquela palavrinha aqui, ali, ela está se ligando a um verbo ou ela está se ligando a um adjetivo, né, no caso, ou se ele está fazendo referência a um substantivo, que é o caso do adjetivo, certo? Por exemplo, muito, bastante, pouco, são palavras que podem ser adjetivo e podem ser advérbio, tá? Por exemplo, dependendo, eles serão variáveis ou não. Olha só um exemplo. Olha o caso de bastante. Bastante é uma palavrinha que eu tenho certeza que em algum momento da vida de vocês alguém já falou assim, bastante é uma palavra que eu não tenho ela no plural, não existe bastantes. Existe sim. O que acontece? Nós utilizamos pouco. Normalmente, bastante e muito são palavras que elas são sinônimos praticamente. Então, assim, quando eu vou usar, quando eu uso bastante, quando eu deveria usar bastante no plural, eu utilizo a palavrinha muito no plural. Então, aí eu não utilizo muito, bastantes. É até estranho a gente ouvir porque a gente não utiliza muito. Só que sim, ela é variável sim em número, em gênero não. Em número ela é, tá? Ela pode ficar no plural se for um adjetivo. Olha a diferença de casos. O país tem enfrentado situações bastante problemáticas, tá? Bastante aqui tá vindo para dar uma circunstância de intensidade, né, a esse enfrentamento, tá? Então, aqui ela é um advérbio. Já aqui, no caso, olha só, o país tem enfrentado bastantes problemas. Qual que é a diferença desses dois, gente? No primeiro, além dele estar vindo intensificando esse enfrentamento, ele está se relacionando também a um adjetivo, que é problemáticas, certo? Olha aqui, o país tem enfrentado situações bastante problemáticas. O que é problemático? É o enfrentamento. Mas o que é muito? O que é intensificado aqui? Não são as situações, certo? O fato delas serem problemáticas. Então, aqui ela é um advérbio por isso, por ele estar se relacionando, ele estar intensificando esse enfrentamento e estar se relacionando diretamente a um adjetivo e não a um substantivo. Já na segunda, portanto, ele é invariável. Se é um advérbio, ele fica bastante. Mesmo se fosse muito, muito também seria no singular. Por quê? Porque também seria um advérbio aqui, tá? Agora, nessa outra oração, o país tem enfrentado bastantes problemas. Aqui sim, ele é um adjetivo, certo? Ele não é um advérbio, porque ele está relacionado a um substantivo. E o substantivo é o quê? Problemas. Ele está se relacionando ao substantivo problemas. Então, aqui no caso, sim, se problemas estivesse no singular, no caso, ele, né, iria acompanhar. Como aqui está no plural, ele vai acompanhar o meu substantivo no plural, porque ele está de um adjetivo e não de um advérbio. A mesma coisa para meio, enfim, meio, bastante, muito. Agora, para a gente completar fechar a nossa aulinha aqui, nós vamos falar sobre algumas palavrinhas que merecem destaque. Por exemplo, anexo incluso, próprio, mesmo, kit e obrigado. Gente, anexo incluso são duas palavrinhas que concordam com o substantivo a qual eles estão ligados. E eles vão variar tanto em gênero quanto em número, tá? Pode ficar anexo ou anexa, anexos ou anexas, incluso do mesmo jeito, incluso, inclusa, inclusos, inclusas. Se ele estiver relacionado
Há um substantivo, ele vai ser adjetivo daquele substantivo. Então, eu preciso concordar ele em gênero e em número. Próprio, da mesma forma, eu vou concordar com o substantivo a qual ele está se referindo. Por exemplo, os próprios funcionários desconheciam o problema. Próprios, gente, está se relacionando à palavrinha funcionários, tá? Quem são os próprios? Os funcionários. Então, eu vou concordar em gênero e em número. Mesmo, mesma coisa. Aqui, se ele está relacionado a um substantivo, nesse sentido de voltar ao meu substantivo, a mesma coisa do próprio. Próprio mesmo tem quase o mesmo sentido. Eles mesmos, os próprios funcionários, eu mesma, né? Vem sempre se referindo a uma pessoa ali, a um substantivo ali, uma pessoa do discurso, tá? Então, se eu tô retomando essa pessoa do discurso, então eu vou concordar em gênero e em número, tá? Se eu estou fazendo essa retomada. Kit é uma palavrinha que não varia, eu não consigo variar ela em gênero, mas eu consigo variar ela em número. Então, também vou concordar ela com o substantivo a qual ela está se referindo. Por exemplo, com o pagamento deste mês, nós estamos quites. Não é nós estamos kit, é nós estamos quites, tá bom? Então, vai concordar com a pessoa do discurso também, com o substantivo a qual ele está se referindo, ou o pronome, tá bom? E por último, a palavrinha obrigado, que eu quero dar ênfase para ela. Muitas vezes a gente pensa que a palavrinha obrigado, que é um agradecimento, certo? Eu utilizo ele no masculino e eu vou estar englobando todo mundo. E não é. Quem se identifica, quem é do gênero feminino, utiliza a palavra no feminino, obrigada. Ele se refere à pessoa do discurso que está enunciando o agradecimento. Se eu sou do gênero masculino, eu me identifico com o gênero masculino, eu irei pronunciar obrigado no masculino, tá bom? Então, para não errar mais, tá? O agradecimento obrigado, ele está totalmente relacionado ao gênero da pessoa que está fazendo o discurso, que está fazendo o agradecimento, tá bom? Então, é isso, gente. Bem fácil essas regrinhas de concordância. Qualquer coisa, vocês podem mandar dúvidas para a coordenação sobre esse módulo em questão, que a gente vai sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo.